Boa tarde a todos, meu nome é Lucas e vou falar um pouquinho sobre a bomba atômica, explicar como é que funciona, um pouco da história. Para começar, imagine que você está em casa e do nada você vê um grande clarão, logo depois você escuta uma grande explosão e a janela da sua casa quebra tudo. Quando você vai olhar, tem uma grande bola de fumaça, como se fosse um cogumelo. Isso foi a visão de uma pessoa que estava a 10 quilômetros de distância de onde foi solta a bomba atômica. E a 10 quilômetros. E essa pessoa ainda sofreu de radiação. As pessoas que estavam no local foi evaporada instantaneamente. A bomba atômica foi feita durante a Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos, com cientistas de todo o mundo. Os Estados Unidos se juntou com a Inglaterra e trouxe vários cientistas. E um fato curioso, que tinha vários cientistas alemães, que fugia da Alemanha por ser ou contra o governo nazista, ou ser judeu, que era perseguido na época, né? Aí todos foram para os Estados Unidos e fizeram um grupo de pesquisa e produziu a bomba atômica. Esse grupo de pesquisa de cientistas chamava Projeto Manhattan, que está aí na tela. O Projeto Manhattan foi liderado pelo físico Robert Oppenheimer, que é considerado como o pai da bomba atômica. Robert Oppenheimer, além de ser físico, ele é considerado como um ótimo líder e sabia ter uma boa didática para explicar às pessoas que não eram da área. Antes de explicar como é que funciona a bomba atômica, vou explicar um pouquinho do átomo. O átomo ele é constituído por um núcleo positivo, eletricamente positivo, que é constituído por prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo tem elétrons orbitando órbitas ao redor do núcleo. Esses elétrons têm carga negativa. E como é que eles se juntam? Eles se juntam por uma força que é denominada força forte, que é o que deixa juntos os elementos, é o que deixa junto o nêutron e o próton. No início do século XX e no final do século XIX, tiveram várias descobertas. Uma delas que elementos produziam radiação e se decaía com o tempo. Isso ele abriu várias pesquisas e o físico Leo Szilard, ele falou que essa força, que é denominada força forte, que deixa juntos os elementos, que deixa juntos os nêutrons, os prótons e os elétrons, ela poderia gerar muita energia. E a gente pode pegar essa energia para produzir algo, como foi a bomba atômica e usinas nucleares que a gente usa até hoje, que basicamente termonucleares, que basicamente então a fissão nuclear, essa tem a fusão nuclear, essa fissão nuclear gera calor, esse calor transfere para a água que está ao redor do átomo, e essa água faz girar uma turbina. Essa turbina gera energia, né? E basicamente ela funciona assim. E o que é fissão nuclear? Fissão nuclear é basicamente pegar o núcleo do átomo e dividir, bombardeando o núcleo do átomo até ele dividir. Essa divisão ela gera uma grande quantidade de calor e radiação. Nas palavras de Leo Szilard, falava: se pudéssemos encontrar um elemento que se dividisse em nêutrons e emitisse 2 nêutrons quando absorvesse um nêutron, tal elemento, simultando uma massa suficientemente grande, poderia sustentar uma reação em cadeia. O que, em outras palavras, está dizendo: se achar um nêutron e bombardear o núcleo, vai dividir, vai gerar energia, e quando for dividir, eles vão soltar outros nêutrons que vão atingir outros núcleos que vão se dividir e vai gerar mais nêutrons que vai bombardear outros núcleos, e assim vai fazendo um efeito de cadeia. As pessoas da época achavam que esse efeito de cadeia podia destruir a atmosfera. Como é?
gerando vários nêutrons e que poderia pegar outros núcleos de outros átomos e queimar a atmosfera. E a gente poderia também, essa energia que ocorre na divisão nuclear, a gente pode calcular com a forma de Einstein, que é a famosa E igual a mc². Qual é o material da bomba atômica? Qual é o elemento? O elemento usado é o urânio e o plutônio. O urânio é o material que a gente pode encontrar na natureza e o plutônio é o elemento artificial. 93% do urânio que a gente encontra na Terra, ele é o urânio 238. Mas o material ideal para usar na bomba atômica é o urânio 235, que é um isótopo. E por que a gente tem que usar o urânio 235 e não 238? Porque quando tem um número atômico ímpar, ele funciona mais para fazer o efeito em cadeia. Por quê? Porque quando é números pares, os nêutrons e os prótons fazem pares e fica mais difícil de acontecer o efeito em cadeia. E com o urânio 235, que é o número atômico ímpar, os nêutrons com velocidades reduzidas bate e consegue fazer a fissão nuclear mais facilmente. Criticalidade. Criticalidade é o estado no qual a reação nuclear causa uma ou mais reações nucleares. Basicamente é o limite que tem para acontecer uma reação em cadeia e até fazer a grande explosão. O primeiro experimento que comprovar a criticalidade foi feito, foi uma pilha de 5 metros com grafite. Empilhava um grafite puro, logo depois em cima empilhava grafite com urânio, depois grafite puro, grafite com urânio, e assim até formar 5 metros de altura ou mais. E como é que faz para não explodir? O que faz para não acontecer o efeito cadeia de uma vez só? Eles pegaram um elemento, botaram no centro. Que esse elemento fazia o quê? Ele não deixava os nêutrons atingir outros núcleos, para não fazer a fissão nuclear. E esse teste aconteceu com 20 físicos, estudantes de física, fizeram esse teste, cientistas da época. O primeiro experimento lá da bomba atômica foi usando a gravidade. Eles pegaram uma parte radioativa, soltou a gravidade e passou bem perto, como está aí na imagem. Aí quando passava perto, os nêutrons atingiam os núcleos atômicos. E essa reação instantânea de 1 milésimo de segundo que passou, ele já gerou 2 graus no experimento, aumentou 2 graus em 1 milésimo de segundos. Mas se fosse vários segundos, podia acontecer um grande desastre. Por isso que eles usaram esse efeito da gravidade, porque seria 1 milésimo de segundo mesmo, seria bem rápido. Primeiro teste da bomba atômica. Tem uma cena bem legal do filme do Oppenheimer, que eles fizeram o teste, vou botar logo depois. Eles praticamente fizeram o que? Fizeram a bomba e botaram em uma certa altura. Por que eles botaram nessa certa altura? Porque se eles colocassem no chão, ele ia perder muita energia para o chão. E numa certa altura, ele consegue destruir mais coisas. E esse teste foi feito acho que em junho de 1945, com uma bomba nuclear de 6 kg de plutônio. Como vocês viram aí o vídeo, bem interessante. Bomba de urânio e de plutônio. A bomba de urânio, que é conhecida como Little Boy, basicamente ele tem uma pistola de nêutrons com um material radioativo, e esse atinge um tiro de nêutrons numa grande massa de urânio, e acontece o efeito em cadeia, que faz a grande explosão. E já o plutônio,
eles pegaram tipo, uma bola que aparece no filme. Ao redor dessa bola tem detonadores que detonam de uma vez só. E dentro tem o plutônio. Aí quando ele faz a detonação, instantaneamente faz a explosão da bomba atômica. Hiroshima e Nagasaki. Esses aí foram os dois lugares que foi soltada a bomba atômica para acontecer lá no Japão, para acontecer o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles foram locais estratégicos para destruir não o centro do Japão, mas para dar um grande aviso, né? Uma ameaça para eles pararem, porque tinha mais outra para soltar. E essas duas bombas mataram centenas e milhares de pessoas. E até hoje ainda tem lugares que tem radiação por essa bomba. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.